A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é sempre um motivo de grande alegria podermos estar aqui juntos, compartilhando a palavra de Deus e mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que a graça do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sua família, e que todos nós possamos crescer espiritualmente nessa caminhada chamada de santificação rumo aos céus, para encontrar com o nosso Senhor. Que o nome dele seja honrado e glorificado em tudo. Tome posse aí da tua revista, da tua Bíblia, e vamos iniciar nossa lição número 1 do último trimestre do ano de 2021. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome. Nós rogamos, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos trazendo discernimento para andar, caminhar, Senhor, de forma agradável aos teus olhos, segundo os preceitos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começar a nossa primeira lição. Então nós vamos iniciar hoje a lição número 1 do último trimestre do ano de 2021. E o tema proposto para a reflexão nesse trimestre é queda e redenção. Extremamente importante, relevante, para que todo cristão conheça com profundidade o que a palavra de Deus nos revela a respeito desses temas aqui, né? E hoje, em específico, nós vamos falar sobre a queda. É interessante aqui já mencionarmos que em nenhum momento Deus foi surpreendido com o fato do primeiro casal cair, né? Cair no pecado, né? A palavra de Deus, inclusive, nos fala isso em Apocalipse 13, versículo 8, parte B, sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano da salvação já estava estabelecido pelo Senhor, né? Desde a fundação do mundo. O nosso texto aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, menciona que: "E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela." Então, mais à frente nós vamos meditar um pouquinho mais sobre esse versículo aqui, que tem muitos ensinamentos aqui, muitas observações que nós podemos tirar a respeito dele aqui. Mas se na sequência aqui eu gostaria de mencionar sobre a leitura semanal, que é uma prática uma boa prática que deveria ser observada por todos nós, né? Antes de iniciar a lição propriamente dita, ter esse hábito da leitura semanal daqueles textos relacionados com o assunto que está sendo tratado na lição em específico. Aqui, por exemplo, nessa nossa lição número 1, trata aqui na segunda-feira, na proposta para a segunda-feira, Mateus capítulo 26, versículo 41. É fácil ou difícil cair? A palavra de Deus, nesse texto mencionado, ela diz que nós precisamos vigiar e orar. Então, tem pessoas que oram muito, mas não vigiam e caem, né? Estão propensas a cair. Então, quando a palavra de Deus coloca uma ordem nas ações, nós devemos observar essa ordem, vigiar e orar. Na terça-feira, a proposta aqui é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Todo cuidado é pouco. É o que menciona aqui o comentarista. Todo cuidado. Tem gente que gosta de viver na beira do perigo, né? Na beira do precipício. Gosta de ficar dessa forma. E a palavra de Deus nos instrui aqui nesse texto que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, nós devemos ser prudentes. A palavra de Deus nos instrui a ser dessa forma, prudentes. Não é mesmo? Na quarta-feira, Salmo 20, verso 8, parte A. O pecado faz o homem tropeçar e depois cair. Olha só, uma progressividade das coisas, né? Ninguém peca de imediato. Primeiro, a coisa acontece aqui dentro. Por isso que na arma espiritual que a palavra de Deus nos instrui, existe o capacete da salvação. Quando o cristão é alvo de dardos inflamados do inimigo, as tentações vêm, o capacete da salvação, com um preço que foi pago pela minha e a tua vida, para sermos chamados filhos de Deus, é suficiente para bloquear esses dardos inflamados do inimigo, né? Eu gosto muito do Salmo número 1, que ele tem também uma progressividade.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não começou se assentando junto com os escarnecedores, né? Há uma progressividade das coisas, ok? Quinta-feira, o texto é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. É possível cair, mas permanecer aparentemente em pé? Sim, o que nós vemos aqui num outro texto aqui de Gênesis capítulo 3, versículo 1, que tens nome de quem vive e estás morto. Um exemplo que eu trago aqui é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi assim definida, tem nomes de quem vive, mas está morto, né? Na sexta-feira, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, parte A. É possível cair e não se lembrar? E a palavra de Deus nos comenta aqui nesse texto: lembra-te de onde caíste. Então nós precisamos tomar isso para a nossa vida, ter muito cuidado com isso. Ninguém se desvia da igreja da noite para o dia. Ele começa a se desviar da igreja dentro da igreja, frequentando a igreja, né? O fato de se afastar é só uma decisão. Mas o desviar já aconteceu dias, momentos atrás. Então tem muito cuidado. E no sábado, Romanos, capítulo 11, versículo 12. Uma queda trouxe riqueza. A queda, nós servimos a um Deus justo, assim como a queda foi uma realidade na vida, é uma realidade na vida da humanidade, a salvação também é uma realidade na vida, disponível a todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus e o chamam para ser Senhor e Salvador de suas vidas. Abrem as portas de seus corações. E Deus nos abençoe, que essa lição seja uma bênção na minha e na tua vida. Glória a Deus. Vamos caminhar. As lições que estão previstas para o trimestre, aqui nós vamos então ver o título de cada uma aqui para ter um panorama do que vai ser mencionado durante esse último trimestre de 2021. O tema queda e redenção faz parte da doutrina da salvação. Olha quão importante é estudarmos esse tema à luz da palavra de Deus. A segunda lição vai mencionar sobre as consequências da queda. Toda escolha traz consequências, né? E a queda foi uma escolha do primeiro casal, dotado de livre-arbítrio, né? A natureza e a queda, a natureza também sofreu um impacto dessa queda, da escolha do primeiro casal, do ser humano. A escolha errada do ser humano trouxe consequência à natureza e ainda continua trazendo até os dias de hoje. O que nós vemos aí é a questão da nossa natureza sofrida pelo o mau uso e a depredação que o ser humano faz da natureza, né? A corrupção da humanidade. Então, o quanto o pecado ele veio corromper os costumes, a moral, a ética, a vida em sociedade. A sequência fala da justiça de Deus. Deus havia dado uma ordem: daquele fruto não comerás, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Então havia uma ordem de Deus. E Deus é justo. Mas também nos prometeu um Redentor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em sequência, nós vamos ver a encarnação do Redentor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1. Em sequência, nós vamos falar sobre a graça de Deus. Graça, aquilo que é dado sem merecermos, né? Em sequência, o sacrifício do Redentor. Nós vamos ver com mais profundidade o que envolveu o sacrifício de Cristo. Na sequência ali, o arrependimento tão necessário, porque sem arrependimento não há mudança de vida realmente, né? Às vezes as pessoas são convencidas e não arrependidas. Então, convencido, né, por um momento ali de emoção,
mas não teve o fruto do arrependimento no seu coração. Então, muito cuidado com isso, né? A redenção, porque todo aquele que comete pecado e vive no pecado é escravo do pecado e precisa ser liberto. Então, a redenção que Cristo nos ofereceu por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? A regeneração, uma nova criatura, né? Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. E a justificação. Então, esse é um panorama das lições que serão tratadas durante o nosso trimestre, né? Então, eu convido você a não deixar de assistir nenhuma delas. E que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. E que a tua vida seja engrandecida e fortalecida na palavra de Deus. Os objetivos da nossa lição de hoje sobre a queda são 3, né? Conhecer a tragédia da queda para a humanidade. Foi um episódio trágico para a humanidade, né? Com consequências que caminham de gerações a gerações. Mostrar o plano de livramento de Deus para a humanidade. Aqui é só uma pincelada, porque existe uma lição que vai tratar só sobre isso, né? Então, é só uma pincelada. E reconhecer o perigo em desobedecermos a Deus, né? Então, esses são os 3 objetivos que a lição se propôs a trazer para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica prevista para a nossa lição está em Romanos capítulo 5, vai do versículo 12 até o 21, que nos diz o quê? Pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A ordem de Deus foi essa: se dele comerdes, certamente morrerás. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos nós descendemos do primeiro casal. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Vamos dar uma pausa aqui para pensar na seguinte situação. Andando de carro na via, não tem placa nenhuma dizendo qual é a velocidade da via. Como que eu posso ser multado se não existe indicação nenhuma sobre a velocidade máxima para aquela via? Não é? É isso que está sendo dito aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus! Que bênção, essa refrigério que traz aos nossos corações a leitura desse versículo. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. É isso que a palavra de Deus nos diz, porque Jesus recebeu lá no madeiro o pecado da humanidade, o pecado de toda a humanidade, né? A agonia de Cristo ali no madeiro, em receber o pecado e o pecado fazer a separação com o Pai. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos, justificação. E por fim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus por essa leitura, né? Que traz conforto aos nossos corações. Na sequência, vamos fazer uma breve introdução aqui à nossa lição. Quando falamos sobre queda, na verdade, estamos falando sobre uma consequência do pecado. Então, o pecado fez o primeiro casal cair, perdeu a intimidade, aquela comunhão que tinha com o Senhor. A palavra de Deus nos diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter face a face com o primeiro casal. Olha só o que o pecado fez com aquele casal. No dia em que deram ouvidos ao pecado, deixaram o pecado entrar nos seus corações, assim que Deus, no seu hábito rotineiro e diário, vai até o jardim para ter com a sua criação, eles se escondem, temerosos da presença do Senhor. Perdem essa intimidade que haviam com o Criador. E quando nós falamos de pecado, todos nós sabemos que uma definição de pecado é errar o alvo. Então Deus estabeleceu um padrão para mim e para a tua vida, o alvo de Deus, o objetivo das nossas vidas. E quando nós pecamos, nós simplesmente estamos errando o alvo que Deus estabeleceu para mim e para a tua vida. Então, consequência do pecado, errar o alvo estabelecido por Deus, né? E nós podemos comparar o pecado com duas situações. Eu gosto muito dessas duas situações que são mencionadas pelo pastor Aguinaldo Betti, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Eu já mencionei algumas vezes aqui a classe do juvenis sobre as aulas, pré-aulas que são ministradas pelo pastor Aguinaldo Betti, lá na Igreja Assembleia de Deus em Campinas. Então, ele sempre usa essas expressões, eu gosto dessas expressões e vou trazer aqui a vocês aqui nessa lição. A primeira, que o pecado é um luto disfarçado de festa. Verdade, verdade. O que é o pecado? As pessoas se enganando, né? A pessoa peca e fica contente com aquilo que ela está fazendo, quando na verdade aquilo está trazendo tristeza, é um luto, podridão, preto por dentro, né? Trevas, o preto e as trevas, né? Por dentro ali. Então, por mais que as pessoas façam festa achando que são livres para fazerem o que quiser, não sou livre para fazer o que quiser, certo? O livre-arbítrio foi dado a todos nós e continua sendo dado a todos nós pelo Senhor. Não interessa a Deus ter autônomos, robôs ou fantoches ali que Ele controla com linhas ali, né? Aqueles que se aproximam do Senhor em reconhecimento do grande amor que Ele tem por cada um de nós, né? Pelo sacrifício de Cristo, porque aquilo que Ele fez por cada um de nós. É o que está no versículo de ouro da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e tal maneira aqui, porque não existe expressão na língua humana que possa dimensionar o tamanho desse amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E a segunda comparação é com o uso do cartão de crédito, né? Que é um mal da nossa sociedade, né? É uma boa ferramenta se bem utilizada, né? Mas infelizmente nem todos sabem utilizar essa ferramenta, né? Então, compare o pecado com o uso do cartão de crédito. Por quê? Usa, mas um dia a fatura vai chegar. A fatura chega um dia e com certeza o limite foi avançado, né? Foi estourado o limite do cartão, né? Então, fica aqui para a nossa meditação, nessa breve introdução, essa comparação com o pecado, para a vida de todos nós aqui, um pensamento aqui lúdico sobre esse assunto. Na continuação, agora nós vamos mencionar um pouquinho sobre aquele versículo da lição. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, eu chamei a atenção, boa para se comer. Ou seja, olhou e desejou. Desejou como um fruto bom para ser comido. Não havia experimentado, só pela aparência, julgou pela aparência que era boa de se comer. E era agradável aos olhos, desejo dos olhos ali, né? Então olhou o fruto e desejou tomar daquele fruto. Desejável para dar entendimento, né?
apesar de ela saber da ordem de Deus que foi passada para ela por meio de Adão, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Olha só. Então, nós temos aqui 3 situações que estão aqui em vermelho. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí eu faço uma correlação com o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz que, pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha aqui, novamente, as 3 coisas aqui sendo apresentadas aqui. Concupiscência é desejo exagerado, né? Aquele que está fora do controle. Então, o desejo é já exagerado da carne, o desejo é já exagerado dos olhos e a soberba da vida. Olha só que relação entre o texto de Gênesis e 1 João, capítulo 2, versículo 16. Mas não é só isso, né? Em todo o capítulo do Mateus 4, que vai falar sobre a tentação de Cristo no deserto, né? Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aqui eu já faço uma pausa aqui para meditar sobre isso. Ao deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, conduzido ao deserto por ele. Então muitas pessoas acham que as provações que ela passa na vida, tudo é provação. Tudo o deserto que ela passa na vida é provação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Será sim deserto e provação se estiver no cronograma, no planejamento de Deus para mim e para a tua vida. Mas o fundo de verdade que tem aí é que a maioria das situações que as pessoas passam, situações de aperto, né, que as pessoas passam na vida, não são fruto de planejamento de Deus, não estão no cronograma de Deus para a vida daquela pessoa. Aquilo ali é consequência das escolhas erradas que nós fazemos. Consequência das escolhas erradas. O que o homem planta, ele colhe, né? Então, nem tudo é deserto dentro do planejamento de Deus. Nem tudo. Muitas das coisas que acontecem por aí são consequências. Então, quando Jesus é levado ao deserto e o tentador se apresenta a ele depois de 40 dias e 40 noites, quando foi manifestado que tinha fome, e faz a tentação nas 3 áreas que nós estamos mencionando aqui, nas 3 áreas. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus como uma engrenagem ali, né? Uma engrenagem que trabalha perfeitamente. Não há contradição na palavra de Deus, né? Na sequência ainda, na nossa introdução, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, nós vemos aqui a palavra de Deus trazendo aqui um relacionamento entre Adão e Cristo Jesus. Ela nos diz que assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Então relaciona a pessoa de Adão como uma pré-figura de Cristo Jesus, né? É aqui uma relação que nós podemos fazer aqui entre esse primeiro e o último Adão. O primeiro Adão foi colocado no Jardim do Éden. O último Adão, Jesus Cristo, foi levado ao deserto. O Éden, local de fartura, o melhor local da terra para a criação de Deus estar, né? Deserto, fome, sede, frio, calor, extremos, né? O primeiro Adão foi tentado e o segundo Adão, o último Adão, também foi tentado. O primeiro Adão cedeu ao pecado. O último Adão resistiu ao pecado, usando a palavra de Deus. O primeiro Adão trouxe sofrimento para toda a humanidade e o pecado foi introduzido na humanidade. O último Adão trouxe salvação para toda a humanidade. Glória a Deus! Que lindo esse relacionamento entre o primeiro e o último Adão registrado na palavra de Deus, né? Que fique para nossas vidas. Toda a humanidade está envolvida na história da queda. Toda a humanidade está envolvida. Ninguém há fora disso daqui, a não ser a pessoa de Cristo, né? Mas existem igrejas que preferem não tocar no assunto.
né? Apesar de ser uma realidade na vida das pessoas, da sociedade, existem igrejas que não querem tocar sobre o assunto, porque falar de pecado vai trazer constrangimento para as pessoas. Falar sobre o pecado que graça a vida da sociedade vai fazer as pessoas se afastarem. Né? Esse é o pensamento, né? Daqueles que não tocam sobre esse assunto, ou seja, pecado é proibido falar de pecado. Né? Então, existem relatos de pessoas que são chamadas a pregar e falam, não pode, aqui não tenho por costume ficar exortando as pessoas a respeito do pecado. Né? É mais fácil falar sobre prosperidade, é mais fácil falar sobre bênção sem medida, é mais fácil falar que Deus continua abençoando do jeito que você está, continua fazendo as coisas erradas, que Deus vai continuar te abençoando. Né? Então, para muitos, o tema pecado não pode mais ser mencionado. É um assunto proibido em algumas igrejas. Né? Aí o que a gente pode pensar é o seguinte, quando uma igreja rejeita falar sobre o pecado e as consequências dele, na verdade, ela está rejeitando a presença do Espírito Santo. Está rejeitando a presença do Espírito Santo, porque a missão dele, registrada em João capítulo 16, versículo 8, é essa. A missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu não menciono mais sobre o pecado, eu estou tirando a pessoa do Espírito Santo de dentro da igreja, porque ele é aquele que convence o homem do pecado. Olha a contradição daqueles que adotam uma postura como essa. Perigosa, né? Pode uma igreja existir sem a presença do Espírito Santo? Pode? O que você acha? Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a parte B. Como eu já mencionei, a igreja de Sardes tem os nomes de quem é vivo, mas está morto, porque Deus conhece as tuas obras. Conheço as tuas obras. Tens nome de quem vives, mas estás morto. Uma das 7 igrejas que receberam a carta ali prevista registrada em Apocalipse. Olha o perigo disso, né? Já entrando agora nos tópicos da nossa revista, o primeiro dele vai falar sobre a história da queda, né? Deus criou o ser humano à sua imagem semelhante, dotado de livre-arbítrio. Eu já mencionei aqui que Deus não criou fantoches, Deus não criou robô com uma programação lógica para agir de determinada forma, assim, assado. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotado de livre-arbítrio. Né? Então, Deus é maravilhoso, né? Possuir livre-arbítrio concede a todos nós a capacidade de fazer escolhas. É isso, o livre-arbítrio impõe a todos nós a necessidade diária, todo instante nós fazemos escolhas. Você escolheu assistir essa aula nesse momento, né? E espero em Deus que seja sendo uma bênção para a tua vida. Então, a nossa caminhada diária, a todo momento, nós somos confrontados a fazer escolhas. Escolhas. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Então, o Senhor, Ele não coloca panos quentes, não esconde. Há 2 caminhos, né? 2 caminhos, 2 senhores. Não existe terceira opção. Não existe terceira opção nessa caminhada, não. Ninguém pode servir a 2 senhores. A palavra de Deus fala a 3 senhores. Então, precisamos escolher o caminho que vai levar à vida eterna com o Senhor. A vida eterna. Glória a Deus. Que isso seja a minha e a tua escolha, a minha e a tua, o alimento nas nossas vidas para continuar essa caminhada chamada de santificação. E como toda escolha traz consequências, o primeiro casal perdeu a intimidade com Deus. Como eu já mencionei, tudo aquilo que o homem
plantar, ele também vai colher. A lei da semeadura prevista na palavra de Deus, né? Então, perdeu a intimidade com o Senhor, a íntima comunhão que tinha com o Senhor. Olha que privilégio, ver o Senhor face a face, falar com Ele, ter esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Glória a Deus. Ainda na definição, ainda no tópico número 1 sobre queda, vamos mencionar agora sobre definição. Quase toda queda implica em prejuízo. Quase toda queda implica em algum prejuízo. Alguns exemplos aqui, ó. A pessoa tropeça e cai, prejuízo, né? Pode se machucar, pode ali uma lesão leve, uma lesão média, até grave, dependendo da idade da pessoa, da maneira como ela cai, né? Então, traz um tipo de prejuízo. Aqui, no caso das bolsas financeiras, né? As bolsas aí de valores, então as quedas que ocorrem por especulações, notícias que saem pelo mundo inteiro, que impactam diretamente ali essas bolsas de valores ali espalhadas pelo mundo aí, né? Então, são exemplos de prejuízos que determinadas quedas trazem. E para a humanidade, qual foi o prejuízo que a queda, que foi colocar o seu coração, abrir o seu coração para a entrada do pecado, trouxe para a humanidade, do primeiro casal? O pecado chamado original. Essa é uma definição. Pecado original. Pois apesar de não estarmos naquele momento no Jardim do Éden, as consequências das escolhas dos nossos representantes, o primeiro casal, chegam a toda a humanidade. Então toda a humanidade foi impactada pela escolha errada daquele primeiro casal, de Adão e Eva, né? Então a definição da queda, uma das definições é pecado original. No segundo tópico aqui sobre a criatura contra o Criador, o primeiro casal foi convencido pela serpente a adotarem 3 posturas terríveis contra Deus, ainda presentes nos dias de hoje. Então, a palavra de Deus nos diz que não há nada de novo debaixo do sol. Então, o ser humano é o mesmo. O coração do ser humano é o mesmo, né? Só quando o Senhor Jesus passa a fazer morada na vida, o Espírito Santo sela, é que a nova criatura surge, renasce, né? Antes disso, o ser humano é o velho homem de sempre. Então, essas posturas que foram tomadas contra Deus ainda graçam a nossa sociedade nos dias de hoje. Quais são elas? A primeira, negar a veracidade de Deus. Quantas pessoas estão aí inflando o pulmão para mencionar 4 ventos ali que a palavra de Deus não é a verdade? Quantas pessoas nos dias de hoje agem como o governador Pilatos diante de Cristo, quando recebeu dele a informação que o Senhor estava ali para dar testemunho da verdade. E Pilatos, o que Pilatos falou para Cristo? Que é a verdade. O que Pilatos estava dizendo? A verdade é circunstancial, a verdade é relativa. É o que fazem nos dias de hoje, a relativização da verdade. É aquilo que convém àquele que está adotando aquela postura. Convém a ele dizer que aquilo é a verdade dele, né? A verdade se opõe à mentira. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma comunhão. Né? Então a verdade está sempre oposta, em oposição à mentira. A palavra de Deus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, sobre a pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto do outro lado, o lado da mentira, o diabo é o pai da mentira. Pai da mentira. Então, oposição. Gênesis, no capítulo 3, parte B, do versículo 4, a serpente, né, astutamente trouxe ao primeiro casal ali, a mulher, essa informação: certamente não morrereis. Quando o casal deu ouvido à serpente, quando ela mencionou que certamente não morrereis, porque Deus havia dito o quê? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás.
Aí vem a serpente astutamente, o inimigo, e começa a semear. Certamente vocês não vão morrer. E o que ela fez com isso? Taxou Deus de mentiroso. Taxou o Senhor de mentiroso. E muitas pessoas o fazem também nos dias de hoje. Quando afirmam que a palavra de Deus não é a verdade. Ainda hoje vemos com tristeza a atitude de alguns em mudar e distorcer a verdade de Deus. Quantos não distorcem? Quantos pseudo-igrejas existem por aí distorcendo a palavra de Deus a fim de criar uma verdade que convém àquelas pessoas ali, a fim de atender os seus próprios interesses. E todos os cegos que os seguem cairão na mesma cova, porque é isso que a palavra de Deus fala. Como pode um cego guiar outro cego? Cairão todos na cova. Não é mesmo? Então que a palavra de Deus, a verdade, essa verdade que liberta, seja na minha e na tua vida. Que possamos estar prontos a dar prova da nossa fé diante desse mundo que tem negado essa verdade. Seguindo então, ainda nesse tópico de criatura contra o Criador, primeiro foi negar a veracidade de Deus e agora negar a bondade de Deus. Olha só como a astúcia do inimigo foi tamanha que conseguiu plantar no coração daquele primeiro casal que Deus não havia agido de forma bondosa com eles, negando que eles tomassem daquele fruto. Ele começou falando, Deus não disse que vocês não podem comer de todos os frutos? A astúcia do inimigo. Gênesis capítulo 3, versículo 5, além de convencer a mulher que Deus havia mentido, também afirmou que se comesse do fruto, eles receberiam um presente, que Deus não havia agido com bondade para eles não, mas bastava eles tomarem daquele fruto, que eles passariam a ter um presente na vida deles. Isso me faz lembrar de uma ilustração que há um tempo já eu gosto de usar essa ilustração também, um fato verídico, um fato real que ocorreu lá nos Estados Unidos. Esse fato diz respeito com essa imagem ali. Ocorreu em um determinado momento lá da sociedade americana, lá, uma greve geral entre os coletores de lixo. Então, os lixos se amontoavam nas calçadas ali. Até que um morador lá de uma determinada cidade, para não ver todo aquele lixo na frente da casa dele, ele teve uma ideia. Ele embrulhou todo o lixo da casa dele em pacotes de presente. E o que ele fez? Botou no porta-mala do carro, parou em determinada rua, afastada ali da rua dele, abriu a tampa do porta-mala do carro e se afastou do carro. As pessoas começavam a passar, olhavam para aquele porta-mala aberto com aqueles pacotes de presente ali e começaram a desejar, a serem instigados ali pelo inimigo a tomar daquela situação fácil que estava se apresentando a eles ali naquele momento. E, num instante ali, todas as caixas foram levadas. Todas as caixas foram levadas. E o camarada foi lá, fechou a tampa do bagageiro lá do porta-mala do carro dele, voltou para casa e o lixo já foi distribuído. O lixo foi distribuído. Não é isso que acontece? Não é isso que o inimigo tem feito todos os tempos? Oferecido lixo embrulhado em presente? Quantas pessoas vão aí a se drogar? A droga é um lixo, mas é apresentada como um presente, Um presente do delírio, um presente sair do chão, ficar 1 metro acima do chão. É um lixo embrulhado de presente. E é isso que o inimigo tem feito e continua fazendo. E pessoas ainda continuam olhando para o porta-mala dos carros ali do inimigo e correndo para pegar o presente que está lá, dando sopa ali. Muito cuidado. A serpente estava apresentando Deus como um tirano, que não queria que o casal fosse como ele.
Quando vocês comerem, certamente vos abrirão os olhos, sereis como Deus. Mas não foi justamente isso que ocasionou a queda dela dos céus? A queda dele de terça parte dos anjos que o acompanharam, querer ser igual a Deus, né? Ainda hoje, muitos se deixam seduzir por tudo aquilo que é considerado proibido. Basta falar que é proibido fazer isso, ou não pode fazer. Fala para uma criança, você não pode fazer isso. Vira as costas, está lá a criança fazendo porque você falou que não era para fazer aquilo, né? Quantos hoje agem dessa forma imatura, como crianças ainda, que tudo aquilo que é considerado proibido quer ser feito, quer se fazer. Não é mesmo? Aceitando ainda nos dias de hoje a proposta do inimigo. Ainda nos dias de hoje. E Deus tenha misericórdia. Misericórdia. Continuando, ainda negam a superioridade de Deus. A veracidade, a bondade e agora a superioridade de Deus. Deus é eterno, Deus é pleno, Deus é glorioso, Deus é único. A rebeldia contra Deus foi inicialmente praticada por Satanás e agora a antiga serpente convence a mulher a tomar a mesma atitude. Está lá em Isaías 14, no versículo 12 a 15, que todos nós conhecemos, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Essa foi a intenção que estava lá no coração da antiga serpente e que ela continua a apresentar às pessoas no dia de hoje, quando negam a existência de Deus, por exemplo. O ser humano, dizem eles, é pleno em si mesmo. O ser humano é pleno em si mesmo. Não precisam de um Criador, não precisam de um Deus sobre eles. O ser humano, em sua capacidade limitada, não tem condições de ter todo o conhecimento. A palavra de Deus, em Deuteronômio 29 nos diz isso. As coisas que estão encobertas são para Deus, e as coisas que foram reveladas são para nós e nossos filhos. Então, o ser humano é simplesmente um frasco, um invólucro, que não consegue que todo o oceano esteja contido dentro dele. Então, vai lá aquele frasco lá no Oceano Atlântico, aí você olha ali, o frasco contém parte do Oceano Atlântico. Mas o Oceano Atlântico não está contido dentro daquele frasco. Então o ser humano é esse frasco. Não consegue, na sua pequenez, na sua finitude, ter o conhecimento do todo, como o Senhor tem. E aí eu gosto dessa imagem, porque essa imagem me remete ao texto de Isaías 55, 8 e 9. Vou mais à frente aqui um pouquinho, ver algumas páginas. 55, 8 e 9. É um texto muito elucidativo. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, quando nos deparamos diante de um labirinto, o ser humano só enxerga aquilo na frente dele. Quando Deus, seus pensamentos, na sua posição soberana, consegue enxergar o todo. Às vezes nós tomamos decisões tirando a orientação de Deus só pelo aquilo que nós vemos. Então está ali uma brecha no labirinto e eu acho que aquela brecha ali é a saída. Quando deveríamos depender do direcionamento de Deus.
Que Deus tenha misericórdia da minha e da tua vida. Possamos confiar na superioridade de Deus em nossas vidas, no direcionamento de Deus em todas as atitudes. Glória a Deus. O outro item fala sobre o condenado pelo pecado de outro. Né? Ainda é uma situação, né? Esse pensamento que o pecado de Adão e Eva não é culpa minha. Né? Quantas pessoas não falam isso? Mas o pecado de Adão e Eva não foi culpa minha. Por que eu tenho que pagar por isso? Essa desculpa ainda existe nos dias de hoje. Pessoas ainda usam esse argumento nos dias de hoje, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Né? Aí eu trago aqui uma ilustração bastante clara sobre isso. Essa imagem aqui é a imagem do nosso Congresso Nacional, não é mesmo? O que o Congresso Nacional tem a ver com isso? Né? Vamos pensar no seguinte, no Congresso Nacional estão presentes os representantes legais do povo brasileiro. Eu não estou falando aqui sobre se são os melhores ou os piores, eu estou falando que em eleições, com o material que nós temos disponível para as eleições, foram eles que tomaram posse como representantes da nação, senadores e deputados. Então, ali estão presentes os representantes legais do povo brasileiro. E por ser o poder legislativo, né, todas as ações e leis que são tomadas geram consequências sobre todos nós, independentemente da nossa presença lá no plenário. Então, mesmo que eu e você não estejamos lá no plenário, todas as atitudes tomadas por eles ali afetam a nossa nação como um todo. O que isso tem a ver? Foi exatamente isso que aconteceu com os representantes da humanidade lá no Jardim do Éden. Exatamente a mesma coisa, não é mesmo? Sendo Adão e Eva os representantes da raça humana, suas ações trouxeram consequências sobre toda a humanidade. Né? Então, acho que ficou bem claro isso daqui, né? Ainda nesse tema, o pecado sempre vai trazer consequências que afetam a própria pessoa e os que estão ao seu redor. Isso é uma realidade. Uma realidade. Quando alguém resolve envergar por um caminho do mal, né, do vício, do erro, né? Quando vai por esse caminho, só ele que padece, ou todos aqueles que estão ao redor dele, a família dele em primeira instância e a sociedade no qual ele está inserido também sofre pelas atitudes que ele está tomando, não é mesmo? Imagina aquele que vai para o caminho do vício. Ele está se destruindo e também o ambiente da família dele está sendo destruído. Então as consequências das escolhas afetam não só a pessoa em si, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Não só a família, como também a sociedade que é formada pelas famílias. Né? A palavra de Deus é repleta de exemplos de pessoas que trouxeram grandes sofrimentos a todos que estavam ao seu redor, ao escolherem o caminho do afastamento de Deus. Né? Nós vimos aí no trimestre passado, aí nas lições de jovens e adultos ali, sobre os reis, né, no período de reis da nação. Então, os reis maus que tomaram mais atitudes, um pior, cada vez que era pior que o pai dele, as ações dele eram pior do que o pai. Né? Então, afetavam a nação a tal ponto em que ocorreu tudo aquilo que foi registrado na palavra de Deus com o reino do norte e o reino do sul. Então, fica aí o alerta para todos nós, né? Um peso e uma medida, encerrando aqui a nossa lição. Nós servimos a um Deus justo. A balança de Deus não é balança adulterada, como nós vemos por aí nos comércios, né? Apesar de ser pouco usual esse tipo de balança nos dias de hoje, mas está lá, por exemplo, lá na frente das instituições do judiciário. Esse é um símbolo do judiciário. E quantas vezes nós nos vemos decisões tomadas com balança pendendo para o lado errado, pendendo para um lado, como não deveria pender, em ter o equilíbrio da justiça. O nosso Deus é justo, não tem variação. A palavra de Deus não muda. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Foi pecado ontem, é pecado hoje, vai continuar sendo pecado amanhã.
Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho que o judiciário dá para envolver a situação e fazer com que aquilo ali não seja uma coisa tão ruim assim. E muitos fazem isso hoje quando trocam inclusive o nome. Não é pecado, eu só dei uma escorregadinha, eu escorreguei. Foi aqui o equívoco. Para de trocar o nome, é pecado. Pecado. Errou o alvo. Nosso Deus é justo e maravilhoso, a sua graça, a sua misericórdia superabundou, como nós lemos lá na leitura da lição de hoje. Deus usou a mesma regra para salvar a humanidade. Qual foi? Romanos capítulo 5, versículo 18, que nós já lemos, mas vamos aqui reforçar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que maravilhoso servir um Deus justo, né? Concluindo, a queda foi um episódio trágico para toda a humanidade, demonstrando que as nossas escolhas não têm consequências apenas sobre nós. Cabe a cada um de nós resistir ao diabo, dizendo não às tentações. Um ditado muito acertado, que nós conhecemos, é que eu não posso impedir que as andorinhas sobrevoem a minha cabeça. Mas eu posso sim impedir que ela faça ninho sobre ela. Então, todos nós sofremos tentações. Todos nós. Indistintamente. Mas também está ao nosso alcance dizer não à tentação, para que ela não venha produzir pecado em nossas vidas. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Eu espero que essa lição tenha sido uma bênção na tua vida, como foi na minha e está sendo. Compartilhar da palavra de Deus é sempre maravilhoso. Assim, então, nós encerramos essa primeira lição e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Eu te convido, então, a responder as perguntas da lição e se preparar para a lição de número 2 e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado na tua vida. Glória a Deus.